Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2026, e o nosso querido amigo, nosso irmão, John Helmer, está aqui com a gente. Bem-vindo de volta, John. Overnight to step for you, Rostein. John, vamos começar por um dos acontecimentos mais importantes de 2 dias atrás. Um navio comercial iraniano foi colocado sob controle dos Estados Unidos, o que causou uma certa agitação na mídia iraniana. Eles perguntaram, por que isso aconteceu? E por que não estamos respondendo ao que os Estados Unidos estão fazendo? Porque eles estão lá, especialmente naquela região, por causa do cessar-fogo. Se não houver cessar-fogo, eles não vão conseguir fazer isso tão perto do Golfo Pérsico. Então, qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu nesse caso? É um caso bem interessante, Nima. Passei bastante tempo, nas últimas horas, pesquisando sobre isso na mídia marítima e em outras fontes. Aqui vai o que eu acredito que aconteceu. Primeiro, sim, houve uma interceptação, mas ela levou 6 horas. O comunicado do CENTCOM indicou que o navio Tukasa, um cargueiro de contêineres, foi contatado pela primeira vez. O primeiro alerta de interceptação aconteceu 6 horas antes do embarque. Também foi informado que o navio estava navegando a 17 nós. Isso significa que em 6 horas ele percorreu, na direção em que seguia, digamos, mais ou menos para o oeste, mais de 100 quilômetros. Agora, para deixar claro, sim, era um navio de propriedade iraniana, mas a carga pertencia à China. O navio pegou os contêineres em Zhoushan. Me desculpe se eu não pronuncio direito os nomes chineses, no dia 29 de março. Esse porto foi identificado por parte da mídia, que é fortemente anti-Irã, como um porto de armazenamento de produtos químicos. Alegam que é de lá que saíram os componentes químicos usados em combustível de foguete, que teriam sido enviados anteriormente para o porto de Bandar Abbas. É lá que esse tipo de material é carregado. Não há nenhuma prova de que alguém saiba o que tinha dentro das caixas, dentro dos contêineres. Mas não há dúvida de que era uma carga chinesa. E isso não foi destacado o suficiente, porque o governo chinês foi questionado diretamente ontem sobre o assunto e não comentou essa parte. O navio então seguiu, no dia 29 de março, para a Malásia, ou Malaya, como também é chamada, onde ou carregou ou descarregou mercadorias e depois seguiu da Malásia em direção ao oeste. Agora, a pergunta é, para onde ele estava indo quando recebeu o primeiro alerta? E o que aconteceu durante aquelas 6 horas? Porque 6 horas é muito tempo. E é inconcebível, acho que você vai concordar, inconcebível que o capitão do Tukasa não tenha avisado o Shah, as autoridades iranianas, de que estava sob possível ataque dos americanos. Eles o perseguiram por 6 horas. Então a questão é para onde ele estava indo. A mídia anti-iraniana diz que o destino era Bandar Abbas, logo na entrada do Estreito de Hormuz. O bloqueio, então, teria impedido o navio de ir até lá, mas eu não acredito que tenha sido o caso. Quando aconteceu a interceptação e a abordagem, lembre-se, foi o destroyer americano Spruance que disparou os tiros, mas não acertou o alvo. Depois, fuzileiros navais dos Estados Unidos, acredito que do navio USS Tripoli, embarcaram na embarcação a cerca de 65 quilômetros de Chabahar, que fica no Golfo de Omã. Então, o que temos aqui é um exemplo. Não exatamente, nem mesmo de forma geograficamente precisa, de um bloqueio do Estreito de Hormuz. O que vimos foi uma tentativa, pelo uso da força, de impedir que um navio iraniano seguisse viagem a partir do Mar da Arábia, no Oceano Índico. Ele depois entrou no Golfo de Omã e seguia em direção a Chabahar. Chabahar é, digamos, o porto mais a leste do Irã, no Mar da Arábia. Muito mais de 500 quilômetros a leste de Bandar Abbas. Agora, por que esses detalhes são importantes? Primeiro, é uma carga chinesa. Então o ataque não foi só contra o Irã, contra o navio iraniano, mas também contra a China.
Segundo, foi um ataque em mar aberto no Oceano Índico, não no Estreito. Isso viola o cessar-fogo, sem dúvida. Mas em mais de 6 horas, como é possível que o apoio costeiro iraniano não tenha enviado drones de vigilância ou não tenha detectado o que estava acontecendo por radar ou por satélite? Seja satélite chinês, russo ou qualquer sistema de defesa aérea do Irã envolvido nisso. Estamos diante de uma falta de coordenação do lado iraniano ou de uma indecisão dos Estados Unidos? Do we have a case of US indecision? Because chasing a vessel for 6 hours with a vessel... Por que perseguir uma embarcação por 6 horas, com ela se movendo a 17 nós, sendo que o destroyer poderia alcançá-la? Por que demorou tanto? Todas essas perguntas são importantes, porque a questão é a seguinte: se a gente conseguisse responder a algumas dessas dúvidas, será que os Estados Unidos estavam tentando usar essa embarcação como uma provocação deliberada para forçar uma retaliação iraniana? Se o Irã tivesse retaliado contra o Spruance ou contra o Trípoli, e essa retaliação tivesse sido armada, será que o presidente Trump teria declarado o fim do cessar-fogo, culpado os iranianos e iniciado aquela campanha de bombardear até a Idade da Pedra? Uma campanha que muita gente, inclusive colegas seus que participam do seu programa, acredita que seria inevitável, certo? Então, o motivo de os Estados Unidos terem ficado indecisos por 6 horas é porque o lado iraniano não reagiu como os americanos esperavam. Isso faz parte do jogo que está sendo definido, digamos assim, nesta semana. O jogo de saber se o cessar-fogo vai continuar, se as negociações em Islamabad vão ser retomadas. Então foi isso que aconteceu. É isso que a gente ainda não sabe direito sobre o que aconteceu. E esse tipo de detalhe mostra que cada lado, na verdade, não tem certeza do que o outro vai fazer. Mas, na minha avaliação desse episódio, o lado iraniano agora entende melhor a previsibilidade americana, enquanto os Estados Unidos têm uma compreensão bem mais fraca da previsibilidade iraniana. Agora, o que acontece quando o pistoleiro mais poderoso não sabe o que o cowboy que se defende com força vai fazer? O que acontece? What happens? Answer usually is, if it's not a John Wayne fiction, is that the more powerful guy opens up anyway, shoots and asks questions later. But the Iranian side's reticence, the silence, the slow attrition, even in this case, an attrition war of 6 hours for the Tuska, that shows a level of sophistication which is now magnified, because what have we got here? In Washington, it's now 7 in the morning, almost 7:15. Vice President Vance is supposed to take off now if he's to make it in Islamabad in time to have a day of negotiations on Wednesday. If he doesn't take off now, has the U.S. side failed to receive confirmation that Mr. Ghalibaf and Mr. Arakchi and the other members of the Iranian delegation will be attending. In other words, Vance is waiting to see... Em outras palavras, Vance está esperando para ver se o lado iraniano vai aparecer. Os iranianos colocaram condições. Não vamos participar se houver pré-condições. E o ataque de vocês ao nosso navio é um exemplo do porquê não faz sentido negociar com vocês. Então esse é um resumo do que aconteceu e do motivo pelo qual isso é importante às 7 da manhã em Washington. Mais uma observação. Apesar de todo o poder da imprensa americana, eles não sabem o que vai acontecer com o vice-presidente dos Estados Unidos. Será que ele vai decolar hoje de manhã para negociações de guerra ou não vai? É assim que o jornalismo americano ficou fraco. John, já que você mencionou o caso do J.D. Vance e a ida dele para Islamabad, a mídia iraniana, a IRIB, disse que até agora nenhuma delegação do Irã viajou para Islamabad, nem a principal, nem a secundária. Porque nesse momento eles estão discutindo se realmente precisam enviar alguém, sabe? Com o mesmo nível, com a mesma estrutura que tiveram na primeira rodada de negociações. Será que precisam disso mesmo? Ou será que deveriam fazer de outro jeito? Caso decidam mandar alguém para lá, uma delegação. E essa hesitação deles, esse jeito cauteloso de pensar agora, na sua opinião, por que isso está acontecendo?
I'm sorry. Desculpa, não entendi. Quem é que está hesitando? Both sides already- Os iranianos. É na maioria os iranianos que estão hesitantes porque, na minha opinião, pelo que eu vi até agora, os americanos estão só tentando entender se o Irã está pronto para ir, se o Irã quer ir. Porque, no fim das contas, eles dependem da delegação iraniana ir até lá e estar disposta a negociar com eles. Well, Bom, me lembra aí, quanto tempo leva para voar de Teherã até Islamabad? Eu acho que dá mais ou menos 7 horas. Tá certo isso? that'd be about right. Acho que pode ser, não, menos que isso. Mas deixa eu confirmar. I would say somewhere between 4 and 7 hours. Eu diria algo entre 4 e 7 horas. Let's put Tudo bem, eu fico com isso. Certo. Vamos colocar assim. Em termos desse equilíbrio importante de tempo, agora há tempo de sobra para o lado iraniano decolar e chegar a Islamabad. Vai levar uns 20, take off and reach Islamabad. It will take 20 to Isso não faz sentido para mim. Aqui diz 11 horas. well, that's probably bom, isso provavelmente envolve Kormalich Methods Rescore. Is there Fagladet Steensewer, Joe Ballard, flight distance between São só 3 horas e meia. 3 horas e meia. hours. 3 horas e meia. All right. Well, that sounds about right. Let's suppose the plane flies. Certo. Bom, parece razoável. Vamos supor que o avião siga uma rota especial e leve umas 4 horas. A equipe de avanço vai precisar ficar pelo menos 2 horas no ar para chegar lá. Então o lado iraniano só precisa avisar o Vance que a gente está vindo e aí ele decola. O lado iraniano confirma isso. Depois disso, eles têm quase meio-dia ou até mais para embarcar e se deslocar. Então, em termos de tempo, nenhum dos lados vai se mover antes do outro. E eu acho que está claro, e faz sentido, apesar das críticas tanto do lado americano quanto do lado iraniano, aos principais negociadores, que faz sentido Mohammad Ghalibaf ir. Eu pronunciei o nome do Ghalibaf, certo? To go. Have I pronounced Ghalibaf's name correctly? É Mohammad Ghalibaf. Well, Muhammad Bakr is his first two names. Bom, Mohammad Bakr são os 2 primeiros nomes dele. Posso chamá-lo assim, se você quiser. De qualquer forma, é inadequado, como você mesmo disse, que o lado iraniano participe, se tudo que os Estados Unidos oferecem são aqueles 2 traidores pouco confiáveis na negociação, o Witkoff e o Kushner. Eles não vão, e nem deveriam ir. Esses 2 estão lá para proteger Israel, os interesses da família Trump, e por aí vai. Não, é o Vance. É o Vance. E se ele não decolar hoje, pelo que dá para ver, pelo que eu vejo na agenda do presidente, é um dia bem fora do comum. Se o Trump for mesmo para a guerra, como alguns dos nossos colegas no seu programa na segunda-feira pareciam concordar, se eles acham que a guerra é inevitável, que o Trump vai entrar numa guerra, então estamos diante de uma nova fase de conflito. We'll go to a new shooting stage. Today will be the decision-making day. And the reason I say that Hoje vai ser o dia da decisão. E eu digo isso porque, olhando a agenda do presidente para terça-feira, dá para ver que ele fechou o acesso da imprensa de um jeito incomum. De manhã, ele tem uma hora daquele chamado tempo executivo, que é quando ele se reúne com os amigos lá em cima, na Casa Branca. E depois, de um jeito bem fora do normal, ele tem 3 reuniões de política fechadas, 1h30, 3 horas e 5 horas. Ou seja, praticamente toda a tarde vai ser tomada por reuniões de política portas fechadas. Claro, se você é o presidente, tem 1 milhão de assuntos importantes para lidar. Mas agora, isso é guerra. major issues, but this is war now. And we know from the past experience of how they E a gente sabe, pela experiência passada, como eles tomam decisões sobre quando e como atacar e quais seriam as opções, e por aí vai. Tudo isso acontece em reuniões fechadas de política. Então, se o Vance não está nessas reuniões, mas elas estão acontecendo, a pergunta é, que instruções ele tem para negociar e em que termos? Deixando de lado a interferência constante do Trump com o lado iraniano, deixando de lado o ataque ao Tusker, deixando de lado também a fraqueza relativa, e eu quero enfatizar isso, da resposta chinesa ao ataque ao Tusker, que foi dada ontem pelo Ministério das Relações Exteriores em Pequim. Deixando tudo isso de lado, agora os americanos têm que passar meio-dia com o Trump preparando o que vão fazer. day with Trump
preparing what they're going to do. So if Vance takes off this morning, Então, se o Vance decolar hoje de manhã, por volta das 7 horas mais ou menos, entre agora e 8, no relógio do público americano, dá para dizer que podemos ter uma boa noção de que as reuniões que o Trump vai fazer vão definir quais termos eles estão dispostos a aceitar. Caso não consigam prever o que o Irã vai fazer se o lado americano começar a bombardear pontes e usinas de energia e seguir com todas aquelas opções que a gente já sabe, porque foram publicadas, que eles pretendem usar. O que eu não acredito que eles vão fazer é tentar enviar navios da frota para dentro do Golfo Pérsico. Eles estão ficando fora de alcance, por respeito, e também para evitar o alcance de um contra-ataque iraniano no fronte naval. A retaliação proposta pelo caso do Tusker foi adiada, certo? Já foi anunciado que vai haver uma resposta, vai haver uma retaliação. Então faz sentido que o lado iraniano espere para ver se o Vance está vindo, para depois decidir qual delegação vai com Mohammed Bakr, e então acompanhar até quarta-feira o que o Vance vai trazer de volta. John, olha só o que o Donald Trump acabou de tweetar há poucos minutos. Ele disse que o Irã violou o cessar-fogo várias vezes. E eu acho, John, que quando a gente fala do ataque ao navio comercial, você sabe quem está por trás disso. E olhando para o bloqueio e para o que aconteceu até agora, parece que o Irã está tentando impor algum tipo de pré-condição antes da segunda rodada de negociações. Eles já fizeram isso antes, você lembra, no caso do Líbano? Pois é. Agora, parece que o principal objetivo é o bloqueio. E por causa disso, o motivo principal do tweet do Donald Trump, dizendo que o Irã violou o cessar-fogo várias vezes, é que o Irã está tentando afirmar que foram os Estados Unidos que violaram o cessar-fogo com o ataque ao Tusker. Correto. Quer dizer, acho que está bem claro que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo, especialmente quando a gente considera onde o ataque ao Tusker aconteceu. Não foi dentro do bloqueio. Também não foi logo na saída do estreito. Foi a 550 quilômetros a leste de Bandar Abbas, que é para onde os americanos dizem que ele estava indo. Foi um ataque de força para manter a sanção marítima global contra o Irã, que já está em vigor há algum tempo. Neste momento, o lado iraniano está reservando a sua resposta. Vamos voltar um pouco. Se o lado iraniano colocou como pré-condição que Israel parasse de bombardear o Líbano, essa condição foi atendida, embora não exatamente antes do início das negociações em Islamabad. Por outro lado, o que aconteceu depois é que Israel e o primeiro-ministro libanês vão se reunir em Washington, ou já começaram a se reunir. Em outras palavras, o governo libanês que está comprometido em destruir o Hezbollah por meios pacíficos, por meios políticos, vai se reunir com os israelenses para discutir a tentativa deles de destruir o Hezbollah pela força, por meios militares. Não é exatamente um resultado que beneficia o Hezbollah, mas um cessar-fogo sobre o Líbano beneficia todos os libaneses. Agora, o que o lado iraniano basicamente estabeleceu foi um bloqueio duplo, com cada lado apresentando suas condições de forma meio vaga. O lado americano é vago sobre o que vai permitir passar pelo bloqueio. O que a gente sabe pelas fontes marítimas, e isso é bem interessante, é que alguns grandes VLCCs, ou seja, navios superpetroleiros, conseguiram entrar no Golfo Pérsico enquanto a perseguição ao Tusker ainda estava em andamento. Então, a capacidade dos Estados Unidos de interceptar o número de navios que o Irã tentaria carregar na ilha de Karg ou em qualquer outro lugar é bem limitada. Eles não conseguem parar todos. Ou seja, o bloqueio americano é parcial, certo? Já o bloqueio iraniano se aplica apenas a estados hostis e a embarcações militares. Isso significa que os navios, seus proprietários e os países que negociarem com a Guarda Revolucionária e com a autoridade portuária do Irã, entre a costa e a ilha de Hashem, poderão passar desde que paguem uma taxa ou cheguem a um acordo. Então, o bloqueio de cada lado é parcialmente aberto.
E o resultado desse duplo bloqueio é uma escassez de tudo, não só de petróleo e gás, mas também de hélio e de muitos derivados petroquímicos, dos quais boa parte da indústria mundial depende. Eu mencionei o hélio porque é algo surpreendente. Sem hélio, não dá para fazer uma ressonância magnética em nenhum hospital do mundo. Então, se a guerra causar uma escassez prolongada de hélio, isso vai acabar afetando as salas de cirurgia e os laboratórios de patologia de todos os hospitais que dependem desse gás. Eu falo disso só para deixar claro para todo mundo que a guerra não está impactando apenas os tanques de combustível nos Estados Unidos. E o tempo está acabando. Todo mundo sabe que a primavera está chegando no hemisfério norte. Mas faltam só 4 semanas para o início da temporada de viagens de carro nos Estados Unidos. O Memorial Day marca, por assim dizer, o começo do verão por lá. É no dia 25 de maio. Falta só um mês. Então o relógio está correndo contra o Trump para resolver essa guerra entre agora e as próximas 4 semanas. E todo mundo também entende. Como os nossos colegas no seu programa já destacaram, que quando a gente passa da primavera para o verão, o calor chega de vez. E não é só uma questão de como é difícil lutar em temperaturas acima de 40, 45 graus. Eu estive bastante no Iraque e, sinceramente, é um tipo de calor em que dá para funcionar melhor do que em Dubai, por exemplo, onde você entra e sai o tempo todo do ar-condicionado. Mas as máquinas americanas, as máquinas de guerra, não são tão bem calibradas quanto o pessoal. Então o tempo está se esgotando, porque a temporada de calor insuportável está chegando. Outro fator de tempo é que o Irã precisa ou reduzir sua produção de petróleo, a produção dos campos, em cerca de 14 dias, ou encontrar novos locais de armazenamento. Os petroleiros que chegam vazios podem ser enchidos, mas há um limite de tempo, mais ou menos 14 dias, se eles não conseguirem sair. E aí a produção dos campos de petróleo vai ter que ser cortada. Se esse tipo de pressão econômica for imposto ao Irã, a gente já sabe qual vai ser a retaliação contra a Arábia Saudita. É um alvo principal, porque o país continua exportando petróleo pelo oleoduto de Yanbu, pelo terminal de Yanbu, pelo Mar Vermelho. Eu estou gesticulando aqui, mexendo a cabeça como se estivesse olhando para um mapa. Mas o fato é que existem vários alvos iranianos possíveis para retaliação nos próximos 14 dias. E a gente tem um limite de 14 a 28 dias para que essa guerra seja negociada e chegue a um acordo. Ou então os Estados Unidos tentem resolver pela via militar. Seria a opção israelense, por assim dizer, a opção genocida contra o Irã. E o problema para os americanos é que, pelo que eu vejo, já tem evidência suficiente para dizer que o Estado-Maior Conjunto, a vice-presidência e provavelmente a inteligência militar e a CIA estão muito céticos de que uma retomada da guerra desse tipo possa alcançar qualquer um dos chamados objetivos de guerra. Se for esse o caso, e repetindo o ponto, o lado americano está enfrentando uma imprevisibilidade muito maior do seu adversário. E o Irã vence simplesmente por sobreviver. O Irã vence ao prolongar essa guerra além dos 28 dias, entrando na temporada de viagens de carro nos Estados Unidos e depois vem a época de campanha eleitoral. Então tudo isso faz com que agora, hoje a decisão sobre se o Vance decola agora e se o Mohammad Ghalibaf decola um pouco mais tarde no dia, seja extremamente importante. Sabe, o ponto que é tão importante agora, eu acho. Há poucos instantes, a gente soube pela mídia persa, a Tasnim News, que o Irã afirmou ter preparado várias surpresas para os Estados Unidos.
Segundo eles, a previsão é de que a guerra vai continuar, que esse conflito não vai acabar e que eles vão voltar para a guerra. Por isso estão se preparando para isso. E o outro ponto, John, é o clima. O sul do Irã e algumas partes do sudoeste do país têm aquelas temperaturas extremas que sobem muito. Mas veja, todos os países do Golfo estão nessa mesma região. E as temperaturas lá vão ser severas, do jeito que eles vão ser atingidos pelo calor nessa área. E como você vê isso? Porque muita gente argumenta que a escalada pode não acontecer por causa do clima. Se o Donald Trump, já que ele disse que vai atacar redes elétricas e usinas de energia, se isso realmente acontecer, seria o fim para muitos desses países do Golfo. Mas para Irã, não é bem assim. Eu diria que não é o caso, porque se a gente considerar só um pouco da parte sul do Irã e oeste e sudoeste do país, o resto não sente temperaturas tão altas assim. E é por isso que eu acho que o Irã se sente, de certa forma, numa posição mais confortável quando o assunto é uma possível escalada com o fornecimento de energia. Acho que você está dizendo que o Irã e o povo iraniano conseguem suportar as altas temperaturas de um jeito que os Emirados não conseguem. Que a retaliação à ameaça de Trump de destruir usinas elétricas seria uma campanha de guerra elétrica do lado iraniano. A gente vem falando sobre isso há muitos anos, em relação à estratégia russa na guerra da Ucrânia e à campanha de guerra elétrica que o presidente Putin tem limitado na sua aplicação pelo território ucraniano. Mas uma guerra elétrica teria efeito imediato nessa época do ano, porque, obviamente, desligaria o ar-condicionado, pararia as usinas de dessalinização de água e tornaria a vida insuportável para os sauditas, os emirates, os cataris, os kuwaitianos e os bahreinitas. Então, uma retaliação, pelo que o Trump está dizendo, seria, na verdade, muito mais cara do que qualquer coisa que os sheiks árabes já tenham enfrentado. Eles perderam a capacidade de aguentar o calor. Como eu disse, eu passei o mês de julho algumas vezes no deserto iraquiano. A gente chama de deserto do ponto de vista ocidental, mas na verdade não é bem um deserto. Mesmo assim, as temperaturas, eu fiquei surpreso com o quanto são suportáveis. Se você adota os costumes beduínos e não depende de ar-condicionado elétrico, nem anda de carro com as janelas fechadas e o ar ligado. Se você se adapta ao modo beduíno, ou melhor, ao modo local, já que estamos falando tanto do lado iraniano quanto do lado árabe, essa capacidade local de suportar o calor do verão existe há milhares de anos, dos dois lados. Mas a capacidade deles de resistir a uma retaliação contra seus sistemas de energia elétrica é muito menor do que a do Irã. Então, se eu e você conseguimos perceber isso, é tão óbvio que fica difícil acreditar que os serviços de inteligência militar e civil dos Estados Unidos, o Estado-Maior Conjunto e seus planejadores operacionais ainda não tenham entendido. O que temos, na verdade, é uma encenação feita por Trump, o Irã e seus assessores judeus que apoiam a linha israelense. A ideia de que só eliminando o Irã, eliminando e provocando um genocídio, é que se remove a capacidade do país de representar uma ameaça futura a um Estado israelense em expansão. Vamos chamar esse grupo de Kushner, Witkoff, Miller, que cercava Trump na Casa Branca. E são essas as pessoas com quem ele costuma conversar, não nas chamadas reuniões de política lá embaixo, na Casa Branca, mas nos aposentos da família lá em cima. É de lá que vêm os tweets. É de lá que saem a linguagem genocida, os palavrões, a grosseria e a agressividade, disfarçadas como uma espécie de blefe violento num jogo que ele acha que consegue controlar. Bom, acho que a gente está começando a entender isso. Acho que os negociadores iranianos, o Arashi e os outros dois, que agora me fugiram os nomes, estudaram no Reino Unido. Eles não têm tanta experiência com a cultura dos Estados Unidos, têm mais familiaridade com a cultura europeia ou britânica. Então talvez não entendam bem até que ponto o Trump, o jeito como a política funciona em torno da Casa Branca.
the way the politics work around the White House. And they may, in fact, see more E eles podem de fato ver mais ameaça do que realmente existe na forma como o Trump está se posicionando. Por outro lado, não há dúvida sobre a violência dele. E aí voltamos à sua pergunta. Por que atacar o Tusk agora? Por que deixar navios petroleiros enormes entrarem no Golfo sem serem interceptados? E por que atacar o Tusk em alto mar? Por que isso aconteceu? Claramente, os Estados Unidos levaram cerca de 6 horas para decidir o que fazer. Então, que tipo de sinal é esse? E como o lado iraniano interpreta um sinal americano? Depois, como o lado americano interpretou a ausência de sinal do lado iraniano? O silêncio. Nós reservamos o direito de retaliar. Pode apostar que vamos retaliar. Foi isso que o lado iraniano disse. Os Estados Unidos não conseguem entender nem prever corretamente o que isso significa. Or anticipate correctly what that means. The Iranian side can correctly. O lado iraniano consegue ver claramente o que os Estados Unidos estão fazendo. Mas, sinceramente, eu não consigo entender o que os Estados Unidos acharam que estavam sinalizando, a não ser que tenha sido uma provocação para facilitar uma reação do Irã. Isso confirmaria o que o Trump, como você disse, acabou de tuitar há alguns minutos, ou talvez há algumas horas. Ele precisa de uma desculpa para retomar a campanha de bombardeios. Só que o Irã não deu essa desculpa para ele. Então é uma situação meio estranha, tipo um impasse com as armas apontadas, mas em que um lado não entende o outro direito. E esse é o caso dos Estados Unidos em relação ao Irã. Por isso, eu tendo a minimizar a importância estratégica das ameaças do Trump. The strategic value of Trump's threats. Sim. The tactical value, he thinks he's playing. O valor tático, ele acha que está jogando um jogo de cartas ou de dados em que ele mesmo viciou os dados. A competência tática dele é muito baixa. Competence is very low. Então, sobre a questão operacional que a gente acabou de discutir, o Irã vai retaliar. E se eles conseguem retaliar e os Estados Unidos não conseguem suprimir essa capacidade de retaliação, voltamos ao ponto de partida. Todo mundo sai perdendo, mas os iranianos conseguem sobreviver melhor mesmo em piores condições. O lado árabe, unwilling. The Arab side cannot. John, yesterday, our friend Larry Johnson reported that John, in the ontem o nosso amigo Larry Johnson contou que na reunião de segurança que aconteceu em Washington, parece que o Donald Trump estava falando sobre o uso de bombas nucleares e também sobre os códigos nucleares. E aí ele foi confrontado pelo General Keane. Basicamente, parece que o General Keane disse que isso não vai salvar ele, que isso não vai ajudar em nada. O que a gente sabe sobre essa situação dentro do governo Trump? De um lado, a gente vê a grande mídia, e eu acho que com razão, dizendo que o Donald Trump está sob uma pressão enorme. Ele quer encerrar o conflito o mais rápido possível, não só pela questão militar, e pela quantidade de armas que ele mandou para a região, porta-aviões, como você mencionou. Tem o George W. Bush lá, e o Gerald Ford voltando para a cena. Gerald Ford won't be there. O Abraham Lincoln está lá. O Gerald Ford não vai estar, porque está em reparos na Croácia e vai continuar por lá. Ele está sendo substituído por um navio que vem da costa leste da África e deve chegar mais ou menos no fim desta semana. Então sim, vão ser 2 grupos de porta-aviões. So there will be 2 carrier groups, yes. Yeah. And looking at the whole case in Olhando para todo o caso, a gente teve um relatório dos Emirados Árabes, aquele sobre a falta de recursos. E essa é uma situação séria no Oriente Médio. O Donald Trump tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Como você enxerga esse clima de desespero? Por outro lado, ele postou ontem que não está sob nenhum tipo de pressão, que não precisa encerrar o conflito o mais rápido possível, certo? need to put an end to the conflict as soon as possible. Well, I interpret that to the reverse. He's having to. Olha, eu interpreto isso ao contrário. Ele está tendo que responder às críticas que realmente incomodam. Está reagindo à ideia de que está perdendo o controle. Ele está sob pressão. Quando ele posta algo assim, isso não é um sinal de segurança. É uma confirmação do que foi noticiado.
Eu preciso fazer uma ressalva no que estou dizendo, porque já faz muitos anos, desde a Casa Branca do Carter onde eu trabalhei. Não havia nada parecido, estou tentando lembrar. Será que já houve uma situação de pânico, de desespero numa Casa Branca que se compare a isso? Primeiro, pela minha experiência, ninguém tinha os déficits mentais, cognitivos, de memória, os déficits neurológicos que o Trump tem. Isso em primeiro lugar. Segundo, deixando de lado a questão neurológica dele, que pode ser avaliada de várias formas, o resultado é um déficit de memória. But they result in a deficit of memory. It results in a deficit of Isso resulta numa dificuldade de falar de forma sequencial, de construir frases e tudo mais. Ele não lembra o que disse há pouquíssimo tempo. Não se trata de demência. Esse não é o tipo de problema neurológico que ele tem. Em segundo lugar, há uma questão psicopatológica, psicológica. Isso significa, e há muitas evidências disso desde a infância, tudo documentado no livro da Mary Trump, que ele apresenta vários padrões de comportamento. A violência pessoal, a vaidade. E tudo isso se soma a alguns sintomas físicos que a gente consegue observar. É um homem extremamente, digamos, tenso, muito sensível à pressão e à necessidade de controlar, se preciso for pela força, tudo e todos ao redor dele. E ele faz isso em grande medida. and he does that to a large extent. He's those who are around him, including people like Miller. As pessoas que estão ao redor dele, incluindo gente como Mila Vitkov, Kushner e outros amigos da família, acabam se ajustando ao humor dele. E esses humores mudam de forma bem brusca, o tempo todo. Sob a pressão de uma guerra que não saiu nem de perto como ele imaginava, ele começa a demonstrar algo que dá para chamar de pânico e desespero. Sim, e isso se transforma, no caso dele, numa tendência a recorrer a mais violência. Isso é verdade. Você levantou uma questão importante. Será que ele permitiria o uso de armas nucleares táticas? A gente já discutiu isso, porque está muito claro que o lado israelense estaria mais inclinado a usar a opção nuclear, já que estão ficando sem alternativas para alcançar o resultado genocida que buscam com essa guerra, a destruição total do governo do Irã, a destruição total da capacidade do Irã de construir mísseis que ameacem Israel, e por aí vai. Missiles that threaten Israel and so on. Would Trump agree to that in desperation? Será que o Trump aceitaria isso num momento de desespero, em breve? Olha, eu não estou em posição de fazer um salto entre um diagnóstico do cérebro do Trump, do caráter emocional dele, da psicopatologia dele e das pessoas ao redor, para uma questão estratégica como essa. Mas pela minha experiência na Casa Branca, eu diria o seguinte: no fim das contas, os presidentes, por mais doentes que estejam, com demência, como Biden estava, ou incapacitados, como Woodrow Wilson, acabam até que haja uma ruptura constitucional no país, sujeitos às pressões políticas. E essas pressões são intensas, como a gente acabou de dizer. Se o feriado do Memorial Day começa daqui a um mês, os motoristas americanos já precisam começar a planejar as férias de verão. E para viajar de carro, precisa de gasolina. E a gasolina está dobrando de preço. Gasoline is doubling in price. President Trump's attempts to suggest As tentativas do presidente Trump de tentar baixar o preço na conversa e acalmar a ansiedade não funcionaram. As pesquisas mostram claramente que a opinião dos eleitores está se voltando contra essa guerra. Quase 2/3 das pessoas, segundo a última pesquisa da NBC, desaprovam o conflito. Ele não está conseguindo fazer o que um presidente precisa fazer quando entra na temporada de campanha política. Ele está começando atrás. Eu não lembro os números exatos, mas, mais ou menos, a taxa de desaprovação dele supera a de aprovação em algo entre 13 e 15 pontos percentuais neste momento. Se você entra numa campanha presidencial com essa desvantagem, vai continuar atrás no final. E isso representa um risco pessoal sério. A gente já passou por isso antes. represents a serious personal risk. We've gone through this before. If he loses control of the two houses, Se ele perder o controle das duas casas do Congresso, vai enfrentar maiorias a favor do impeachment. E não só dele, mas também do Kushner, do Witkoff e de todos que se beneficiaram das negociações internas que acontecem todo dia. Então, muito do que ele posta no Twitter tem a ver com essas operações no mercado de commodities.
Ele basicamente estaria sujeito a um processo de impeachment, e por aí vai. Seria um banho de sangue político, não do ponto de vista russo, mas do meu ponto de vista, porque os democratas não querem acabar com as guerras contra o Irã, nem com a guerra contra a Rússia, nem com a guerra contra a China. Eles não são um partido da paz, de jeito nenhum. Mas a única coisa que o Trump enxerga é que eles são o partido do impeachment. E ele já passou por uma rodada disso e sobreviveu. Mas ele não sobreviveria à próxima. Então, a partir do dia da memória, digamos daqui a um mês, ele vai enfrentar um tipo de pressão que não tem como aguentar, a menos que faça algo diferente. Agora, voltando à questão nuclear, a gente viu o que aconteceu quando o exército do ICE, a guarda presidencial, por assim dizer, tentou destruir a governança democrática das cidades do país. Los Angeles, Portland, no Oregon e várias outras, como Memphis, no Tennessee e Washington, D.C. O que aconteceu quando eles mataram 2 pessoas? Pois bem, o resultado foi que essas 2 mortes causadas pelo ICE levaram a um recuo significativo de Miller e de todo o sistema de segurança interna. A gente concorda que foi isso que aconteceu? Esquece os álibis, esquece as provas do que exatamente ocorreu. A desaprovação pública, para dizer o mínimo, daqueles 2 assassinatos cometidos pelo ICE fez com que Miller, o mais violento dos assessores de Trump, vice-chefe de gabinete, recuasse. Eu vejo isso como um bom exemplo de quando os instintos de Trump, um supremacista branco que apoia matar pessoas nas ruas, se achar necessário e que claramente defende enviar tropas para cidades controladas pelos democratas para enfraquecer a capacidade deles de votar nos democratas nas eleições de meio de mandato, foram contidos. Ele foi de fato forçado a recuar. Agora, como ele vai encobrir a própria retirada, isso é algo que os podcasters republicanos vão ter que explicar para ele, não a gente. Mas, se você quer saber a minha opinião, eu não acho provável que ele, no momento de desespero ou de insanidade temporária, recorra a armas nucleares. Não é o desfecho mais provável da situação em que estamos agora. Ele vai recuar, em vez de lutar, quando se deparar com uma ameaça tão séria quanto a maioria a favor do impeachment que ele enfrentaria no dia 3 de novembro, o dia da eleição. Então, estou dizendo bastante coisa aqui, como um veterano bem antigo de uma Casa Branca que já ficou no esquecimento, a do Jimmy Carter. Talvez seja melhor eu parar de falar do passado e tentar aplicá-lo ao presente. Mas essas são regras fortes, que controlam até presidentes que enlouquecem. E eu não acho que seja uma boa ideia tentar entender a política do que está prestes a acontecer em Islamabad, no Oriente Médio e nos Estados Unidos, tratando o presidente dos Estados Unidos como louco, ou seja, fora de controle, imprevisível. Não, ele é previsível. Ele é previsível. E o resultado dessa previsibilidade agora é que ele tem 4 semanas para tentar se livrar de uma situação que está causando uma recessão global e um sério prejuízo político para ele nas urnas. Ele tem mais 4 semanas. Então isso não é uma expressão de esperança. É a resposta racional que você pediu. Uma teoria de como esse homem em particular, com danos neurológicos, motivado por fatores psicopatológicos, mas não insano, não louco e não fora de controle da política de se manter no poder, vai agir. Manter-se no poder e preservar o próprio dinheiro. Essas são as principais preocupações dele. Ficar no poder e manter o dinheiro significam não fazer um ataque nuclear. Não. Também significam, provavelmente, não retomar o tipo de bombardeio violento que ele anda ameaçando. Não. A questão então é, será que ele consegue sair da situação em que se colocou e na qual a defesa do lado iraniano também o colocou? Ele pode tentar sair bombardeando e depois se retirando. Richard Nixon tentou isso. Não seria algo sem precedentes, aumentar de repente a violência, declarar vitória e sair de cena.
Mas ele só tem 4 semanas para fazer isso. E você apontou um motivo muito bom para mostrar que a retaliação do Irã tornaria tudo ainda mais caro. Então isso não vai acontecer. Ele está, de certa forma, numa situação muito desesperadora. Isso é uma armadilha. E com o passar do tempo, ela vai ficando maior e mais grave para o Donald Trump. Porque, por um lado, se a gente olha, John, para o resultado dessa guerra, e se a ideia era melhorar a posição de Israel na região, aconteceu exatamente o contrário. Hoje, Israel está praticamente desprotegido em termos de sistema de defesa aérea, de capacidade defensiva, porque os radares já não estão mais lá. E isso representa perdas enormes para o lado israelense. Por outro lado, o Donald Trump tem um novo problema, que é o Estreito de Hormuz. E ele não está em vantagem nesse assunto. Na minha opinião, o Irã não vai perder o controle do Estreito de Hormuz. Não há nenhum sinal disso no Irã. Todos falam que o estreito vai continuar sob controle do governo iraniano para sempre. É disso que eles estão falando, junto com Oman. Não é só o Irã. Mas o outro ponto, John, é o urânio enriquecido e o processo de enriquecimento de urânio em solo iraniano. E, sinceramente, eu não vejo Donald Trump conseguindo nada melhor do que o acordo nuclear, o JPOA. Nada. No melhor dos cenários, o Donald Trump conseguiria algo, na minha opinião, ainda menos relevante, menos bem-sucedido do que o JCPOA. Esse é o problema que ele está enfrentando. Veja, Israel não está numa posição melhor agora. Os países árabes também não estão. Os Emirados Árabes Unidos estão pedindo para o Donald Trump, estão pedindo para os Estados Unidos saírem de lá, porque não querem uma base americana no país. Pelo menos foi isso que disseram. E você vê a Espanha, a Eslovênia, a Irlanda, todos pedindo para a União Europeia discutir a suspensão do Tratado de Associação com Israel. Se a gente olha para o que aconteceu até agora, o resultado é desastroso para Donald Trump. Eu não discordo de você, mas eu fico meio relutante em me estender. Você já me fez hoje falar, aqui da minha cadeira em Moscou, sobre política presidencial dos Estados Unidos. Eu não posso voltar para a política árabe, na qual eu estive envolvido antes, só para discordar de você. Não, isso a gente não pode fazer. Talvez eu possa entrar num detalhe interessante, que é a questão de uma reportagem que a CNN vem exibindo. É uma daquelas matérias estranhas, com fonte da própria CNN, que eles ficaram com receio de publicar em Washington, então deixaram a afiliada indiana da CNN divulgar. E essa reportagem afirma que houve um memorando de entendimento entre Vance e Ghalibaf na primeira rodada de reuniões em Islamabad. Diz que os termos foram acertados no momento da assinatura inicial, mas que as negociações foram suspensas porque Trump, em uma das ligações que fez para Vance, teria dito: não assina agora. Volta e a gente discute os termos. E tem uma interpretação, segundo fontes da CNN, de que o Trump queria levar o crédito pelo acordo caso ele fosse finalizado. O Trump queria confirmar pessoalmente com Netanyahu, com os assessores judeus e também com os assessores políticos internos. Eles não conseguiram fazer tudo de uma vez. Isso pode ser uma invenção da CNN, talvez. É verdade que havia um memorando que o Vance tinha assinado com as iniciais dele? Se for o caso, a gente vai ver alguma prova disso, já que o Vance está prestes a partir. Agora já são quase 8 horas da manhã, horário de Washington. O avião dele precisa começar a se preparar para decolar agora, para que ele tenha um dia inteiro de negociações em Islamabad na quarta-feira amanhã. Então vamos colocar assim. Sem exagerar todas as diferentes dimensões do problema que a guerra de Trump causou para os seus aliados e todas as oportunidades que criou para os seus adversários, principalmente Rússia e China, será que existem pontos no memorando de entendimento que Vance e Ghalibaf aceitariam e que eles poderiam levar para casa como um documento mais durável do que aquele papel que Chamberlain trouxe de Munique com Hitler?
Existe um papel assim? E o que ele diria? E aí a gente tem um problema mais sério, não é? Você consegue imaginar, do ponto de vista iraniano, qual seria o documento que o Sr. Ghalibaf levaria para Teherã e qual seria a reação aos termos? Você disse, eu concordo com você, que a posição iraniana é que o regime de Hormuz precisa continuar, pelo menos porque ele oferece a fórmula para as reparações. O regime de pedágio vai gerar, e a gente fez as contas na semana passada, ou na anterior, mais ou menos para Irã, uns 20 milhões de dólares por ano, considerando os descontos para os navios de países amigos e tudo mais. O Irã não tem como cobrar as reparações necessárias para consertar os danos causados pelos sheikados árabes. Mas desse jeito, o sistema funciona, e o regime de pedágio precisa continuar. Se o pedágio for um instrumento de reparação, e reparação é um dos 4 ou 5 pontos do Ayatollah Moshe Bar Khamenei. Então isso é indispensável. E deve durar o máximo possível. Ah, e sim, é compartilhado com Oman. Então, o conceito de compartilhamento territorial, e não é um conceito sem precedentes, é uma forma de cobrança sobre uma via navegável. Os turcos, os dinamarqueses e outros já fizeram isso. Há muita história com esse tipo de fórmula. De qualquer forma, o que temos agora é algo sem precedentes. O dano causado ao Irã é sem precedentes. Então, precisamos de uma resposta também sem precedentes. O que queremos dizer é o seguinte: se o documento que o Ghalibaf levar de volta a Teherã for esse, o que mais estaria nesse papel que, na sua opinião, teria apoio de consenso? Sim, o regime de Hormuz. Isso também serviria como uma garantia contra a retomada da guerra. Porque fechar o estreito seria uma garantia melhor de bom comportamento do que qualquer promessa feita pelos americanos, já que todo mundo concorda que nada do que eles prometem vale o papel em que está escrito. Concordamos então que Hormuz se torna o ponto central da garantia de segurança e de que não haverá retomada. Segundo ponto, os Estados Unidos não reabastecem, não reparam e não repovoam suas bases militares na Arábia Saudita e nos Emirados. Certo, estamos de acordo com isso. E também não há retorno da Marinha Americana para o Bahrein, para a base deles lá. É isso. Então tudo depende, como peça-chave de todos os outros pontos do acordo, de que o regime do Estreito de Hormuz continue sendo o modelo iraniano. Essa é a sua visão. Is that your view? Yeah, yeah. Sim, sim. Tudo bem. John, acabou de sair uma notícia de última hora. Não sei se você está ouvindo. A Marinha dos Estados Unidos apreendeu um navio ligado ao Irã, o M.T. Tiffany, na região do Pacífico. In the Indo-Pacific area. Nem Steps Moleth. É só que... It's just Okay. Well, without being able to look Certo. very carefully at that Bom, particular sem poder analisar com cuidado esse relatório específico, e supondo que ele seja verdadeiro, isso confirma o que a gente já vinha dizendo. O lado americano está agora aplicando, com o uso de força, a interceptação de todos os navios iranianos que conseguir alcançar em todos os mares do mundo. Então não é apenas uma ação isolada, é uma escalada das sanções globais contra o movimento de embarcações iranianas. E não são apenas navios iranianos transportando petróleo iraniano, eles também estão levando carga chinesa e outros tipos de carga. Se isso aconteceu no Pacífico, confirma exatamente o ponto de partida da nossa análise. E em segundo lugar, o fato de isso ter ocorrido enquanto tantos outros navios estão sendo deixados passar, indica que esse tipo de apreensão é ao mesmo tempo oportunista e uma forma de enviar um sinal. opportunistic and a form of semaphore, a form of signal. So do we find that some people are Então, trying to será que a gente está vendo algumas pessoas tentando provocar uma retaliação do Irã para permitir que a linha de Trump, Miller, Witkoff, Kushner e Israel volte a agir? Ou seja, bombardeios, genocídio, liquidação, todas essas coisas para destruir a capacidade do Irã de produzir petróleo e por aí vai. Será que esse é mais um sinal? Se for, não vai funcionar. Mas será que é um sinal de que vai haver uma negociação e que isso é mais um teste para atrapalhar essa negociação? Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos,
não quer que os iranianos voltem a Islamabad. É isso que isso quer dizer? Lembrem-se, eu acho que não estou me repetindo, quando começou a primeira rodada em Islamabad, estou certo em lembrar que houve uma tentativa de um destroyer americano de entrar no Estreito de Hormuz e, digamos assim, desafiar o lado iraniano a responder. Isso aconteceu justamente quando as reuniões estavam começando em Islamabad, certo? E o lado iraniano avisou: virem ou abrimos fogo. E de fato, os americanos viraram e saíram do Estreito de Hormuz. Isso foi uma tentativa de sabotar as negociações em Islamabad? Se foi, então alguém na Casa Branca está dando ordens aos chefes do Estado-Maior e aos planejadores operacionais do CENTCOM para fazer esse tipo de coisa. O Hegseth está ordenando essas operações por motivos políticos? E se for isso, quem na Casa Branca está passando essas ordens? É mais um daqueles casos? Se for, já nasce como um fracasso, não é? É algo tão claramente irrelevante em relação aos assuntos que a gente vem discutindo. To the issues we've been talking about, it can only be intended to stick a... A intenção só pode ser cutucar o Irã, por assim dizer, e ver os iranianos enlouquecerem. Mas claramente não é isso que está acontecendo. Então a pergunta volta ao ponto de onde começamos. O Vance vai decolar em breve de Washington, D.C., e o Sr. Ghalibaf vai decolar ainda hoje de Teherã e seguir para Islamabad. E quando eles chegarem lá, se chegarem, vai existir um documento que cada um possa levar para casa e mostrar com mais credibilidade do que Chamberlain mostrou o papel dele vindo de Munique. Acho que você já explicou para o nosso público o que esse documento precisa dizer. Certo. John, antes de encerrar, tem uma pergunta do nosso público. Eles querem saber, e isso está relacionado ao caso da Ucrânia e à guerra na Ucrânia, a Rússia vai realmente cumprir a ameaça de atacar locais na União Europeia que produzem drones e componentes para o exército ucraniano? É uma boa pergunta, e vale explicar para todo mundo entender. Há cada vez mais evidências de que a Polônia e os países bálticos estão transformando seu território e suas águas territoriais em plataformas para ataques com drones contra vários tipos de alvos russos, tanto no mar, como navios, quanto em terra, como refinarias, infraestrutura de petróleo e por aí vai. Em resposta, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que agora é vice-secretário do Conselho de Segurança, o órgão que funciona como o Politburo, responsável pela política e pelo planejamento de segurança, e que assessora o presidente, publicou um aviso bem claro no Twitter. Se os europeus colaborarem na fabricação desses drones, as fábricas deles vão se tornar alvos. Isso é uma continuação da retórica russa de que, quando o lado europeu, sejam mercenários franceses ou consultores técnicos britânicos, ajuda a Europa na construção ou fabricação de mísseis, drones e outras armas que atacam a Rússia, tanto no campo de batalha ucraniano quanto em outros lugares, essas pessoas se tornam alvos. Essa é a retórica. Então, a pergunta é razoável. Será que essa é mais uma daquelas linhas vermelhas que a Rússia anuncia, mas não coloca em prática? E a resposta é que, até agora, não há sinal de que essas linhas vermelhas russas tenham sido aplicadas por meio de ataques que envolvessem território da OTAN e uma declaração do artigo 5. Então, a resposta curta é: esse é o contexto. Essa é a ameaça. Essa é a linha vermelha. E há alguma evidência de que o lado russo esteja preparado para responder com força às suas advertências. Fora do campo de batalha ucraniano, não. Ainda não. Então, por que o Sr. Medvedev faz uma ameaça para a qual não há capacidade real de execução? Estamos realmente falando, por exemplo, do uso do míssil Yars, que poderia atingir praticamente qualquer alvo dentro da OTAN europeia. Ele seria disparado? A resposta prática é não. Com base na forma como a guerra está sendo travada hoje, não. A resposta é não. E por que eu digo isso de forma tão categórica ou com tanta confiança?
as confidently as this because all my sources Porque todas as minhas fontes me mostram que a decisão do presidente tem sido manter um ritmo operacional lento no campo de batalha. Nem mesmo a captura completa de toda a região de Donetsk deve ser concluída antes do outono, ou seja, daqui a uns 6 meses, talvez mais. Não vejo nenhuma confiança entre os círculos oficiais do governo russo de que a guerra na Ucrânia vai terminar ainda neste ano. O ritmo das operações é lento por vários motivos internos. Controle de baixas, controle de custos e por aí vai. O tempo vai passando, e cada vez mais. Já faz 3 anos que acompanhamos podcasts em que colegas preveem que a vitória russa estaria completa em poucas semanas, ou depois da próxima temporada de ofensivas, seja no verão, seja no inverno. Nenhuma dessas previsões se confirmou. None of those things have come true. And there are domestic Russian reasons. E existem também razões internas na Rússia. E agora eu posso concluir dizendo o seguinte: a Rússia e o presidente têm um problema particular, parecido com uma eleição de meio de mandato. E é um problema sério. Não dá para ignorar nem varrer para debaixo do tapete. Qual é esse problema? A resposta é: a Rússia está entrando numa recessão prolongada neste ano. O número oficial do PIB mostra uma queda de 1,8% nos meses de janeiro e fevereiro. Lembrando que, oficialmente, uma recessão é definida como um período contínuo, bem mais longo do que isso. Mas a gente sabe que o período é maior porque a presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina, publicou um relatório estratégico em outubro do ano passado, e eu já falei sobre isso, escrevi sobre isso no Dances with Bears, mostrando que ela espera e prevê a possibilidade de uma queda de 2 a 3% no PIB, tanto neste ano quanto no próximo. GDP for this year and for next year. Now, presidents don't run for election. Agora, presidentes não concorrem a eleições. Membros do parlamento também não concorrem a eleições. E o dia da eleição na Rússia está previsto para mais ou menos 25 de setembro deste ano. Diante de uma recessão, aquele número macro divulgado como 1,8% é, na verdade, mais de menos 5% nas regiões dos Urais. Então há um sofrimento generalizado por causa das condições econômicas internas. Não por causa da guerra, nem por algo que os aliados da OTAN, os Estados Unidos ou os ucranianos tenham feito. Essa recessão é resultado de uma taxa de juros do Banco Central entre 15% e 21%, e de um compromisso da Nabiullina e de seus apoiadores próximos ao presidente com uma política anti-inflacionária baseada em juros altos. E isso vem sufocando os investimentos, prejudicando o setor da construção civil e gerando todos aqueles efeitos que os russos vêm reclamando. Além disso, aparecem esses escândalos virais de repente, com pessoas publicando cartas abertas ao presidente. Teve uma que ganhou destaque nos últimos dias. Uma mulher que mora perto de Mônaco, uma modelo, escreveu uma carta ao presidente reclamando das enchentes, se não me engano, no Daguestão, do abate de animais na Sibéria e da repressão ao acesso à internet em todo o país. Esses são temas que têm apelo popular e que se somam à perda de confiança na economia. E essa perda de confiança no presidente já começa a aparecer nas pesquisas de aprovação. Então, juntando tudo isso, sem testar demais a paciência de ninguém, o que isso significa é que a consolidação interna precisa acontecer. E há uma chance real disso. Eu analisei os números das pesquisas no Dances with Bears no mês passado. Existe uma possibilidade concreta de que possa surgir uma maioria de oposição na Duma estatal, formada por comunistas, pelo LDPR e por outros partidos. Uma maioria de oposição contra o partido Rússia Unida, que hoje tem a maioria. Do ponto de vista russo, do ponto de vista do presidente Putin, do ponto de vista de uma campanha eleitoral do Kremlin, isso é um desafio sério, muito sério. E é uma situação em que não dá para sair fazendo aventuras de escalada nos países da OTAN. Simplesmente não dá. Sim, sim. Obrigado, John. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Muito obrigado por me receber.
A gente se vê na semana que vem. Até mais.